Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa sobre essas coisas digitais que se metem na nossa vida, infernizam a nossa vida, mas hoje a gente fala de solução. Pedro e Cora, como vocês sabem, toda quinta-feira, toda terça-feira, no canal de YouTube do Meio ou na sua plataforma favorita de podcast. E eu estou aqui com minha queridíssima amiga Cora Roney. Vocês não estão vendo, eu tô. Mas a Cora tá de tapa-olho. E aí a gente já conta essa história já. Antes disso, Cora, de que a gente fala hoje? De uma solução para um problema que todo mundo tem. Gente, o SBC vai virar padrão. Tudo com SBC. Vem com a gente. Cora Roney, antes de tudo, eu acho que eu tenho que explicar aqui para a galera que você ainda está na fase das cirurgias oculares e por isso que, por conta do curativo, a gente, entre botar você de pirata barba negra com esse tapa-olho maravilhoso e botar um retrato, a gente achou mais simpático botar um retrato hoje, né, Cora? Pois é, tem aquela coisa também da vaidade, sabe? O ser humano não gosta de aparecer com um curativo desse tamanho, muito embora seja a coisa mais natural do mundo e consequência natural de uma operação, que foi o que me aconteceu. Então, você usa curativos, as pessoas usam curativo, mas é chato e não gosto, não orna. Então, eu prefiro que a minha foto entre no meu lugar. Pronto. Cora, a sua foto é sempre muito bem-vinda. Mas vamos falar, Cora, de um assunto extremamente empolgante. Nós vamos falar hoje de USB-C. A história é a seguinte. A União Europeia, o pior de tudo é que isso vai mexer com a vida de todo mundo, realmente. O USB-C é aquele cabinho USB que muitas pessoas que têm celulares mais modernos, Android, já conhecem. Quem tem um MacBook, por exemplo, também já conhece. É aquele cabo USB que não importa se você bota de cabeça para cima, de cabeça para baixo, ele encaixa igualzinho. Ele é fininho e redondinho e, quer dizer, tipo um retângulozinho, né? Elíptico. Muito obrigado, cara. E ele encaixa direitinho de um lado ou de outro, não tem lado certo, tanto faz. O que a União Europeia decidiu e por que isso é importante? O que a União Europeia decidiu é o seguinte: agora, a partir de agora a gente vai estandarizar. Em tudo quanto é país da União Europeia, a partir de janeiro de 2024, todo aparelho recarregável tem de usar cabo USB-C. Isso vale para smartphone, isso vale para tablet, isso vale para headphone, isso vale para console portátil de videogame, isso vale para qualquer aparelho que você use, que seja portátil, que tenha uma bateria e que você tenha que carregar de vez em quando por cabo. iPhones, por exemplo, hoje usam aquele cabo Lightning. Muitos aparelhos usam outros padrões de USB, tipo o micro ou mini o USB, que tem umas bordas mais quadradinhas, com umas ladeirinhas, umas coisas assim e tal. O USB-C é o melhor padrão, o mais moderno deles, né? Ele tem umas taxas de transferência de arquivos muito mais rápidas. Além disso, ele também permite carregamento rápido, o que os outros tipos de cabo não permitem. Mas, fundamentalmente, a ideia é o seguinte: você, Cora, não precisa mais ficar comprando um monte de cabo para cada aparelho. Todos os aparelhos vão usar o mesmo cabo, o mesmo carregador. Simplifica a vida, barateia a vida. Baratear a vida é uma preocupação da União Europeia, eles têm toda a razão. E, principalmente, num mundo preocupado com sustentabilidade, diminui o lixo eletrônico. A gente tem que comemorar, Cora? A gente tem que comemorar muito, sabe? Eu venho de uma época em que não era cada fabricante que tinha um tipo de conector, era cada aparelho.
Você vem dessa época, né, Cora? Eu venho dessa época. Você Eu não, né? imagina. Olha, e é uma coisa impressionante, porque faz a maior lógica ter um único adaptador, mas não é tão simples chegar a isso. É um longo aprendizado industrial, tem patentes envolvidas, tem jogos de vaidades de inventores e de empresas. Então, eu me lembro, em 1995, foi criado um consórcio entre várias empresas para desenvolver o USB. O USB comum, o primeiro, porque USB-A. já naquela época as pessoas percebiam, olha, isso aqui não vai dar certo. Isso aqui está uma confusão. Porque era um inferno. Você tinha Cabo plugs, serial, cabo paralelo, ASCII, tinha de tudo, Cora. toda a, SCSI. toda a sorte de conector que não combinavam com o outro. Eles não... Olha, eu tenho uma quantidade de aparelhos antigos, celulares aqui em casa, que eu chamo meu museu do celular, porque quando algum aparelho mudava muito o paradigma, eu guardava ele, eu achava que ele era um. Eu não tinha coragem de me desfazer, então eu tenho. Em tese, todos estariam funcionando se não fossem esses carregadores, porque, por incrível que pareça, os cabos acabam mais rápido do que os próprios aparelhos. Num clima tropical como o nosso, quente e úmido, eles apodrecem completamente. Então, eu tenho coisas aqui para as quais eu não tenho carregador, porque são modelos que desapareceram na poeira dos tempos. Ninguém sabe mais que raio de coisa é necessária para carregar isso. Isso também impacta, eu acho, a memória humana, porque seria muito interessante botar esses aparelhos para funcionar, ainda que eles não funcionem mais como funcionam os aparelhos de hoje, mas é interessante você ver a interface deles, ver a cara deles, que eles têm uma certa vida, né? Bom, Claro. isso é uma coisa. Outra coisa é que nada nasce pronto. Então, você tem uma longa história ao longo do desenvolvimento da tecnologia de busca de padrões universais. Por exemplo, tomadas. Isso é uma coisa a qual a gente ainda não chegou a um padrão universal. Não, E não acho que chegamos. nunca vai chegar. Aqui no Brasil, nós tivemos esse trauma recente da tomada de três pinos. Existem no mundo 20 padrões ainda em uso. Diferentes, tem aqueles clássicos que a gente conhece, mas outros que a gente nem ouviu falar. Como é que começou essa história de conector, de tomada, de padrão? Quando a eletricidade foi inventada, foi descoberta, o que quer que tenha acontecido com a eletricidade, A as eletricidade pessoas. já existia, Cora, a gente só Sim, dominou ela. quando ela foi dominada, pronto, era essa palavra que eu estava buscando. As pessoas usavam o soquete da lâmpada para ligar aparelhos. Os primeiros aparelhos que vieram, porque originariamente você usava a eletricidade apenas para iluminar. Aí as pessoas começaram a perceber que aquilo podia ser uma boa fonte de energia para um aspirador de pó, para um ferro elétrico, para uma quantidade de aparelhos. E como é que esses aparelhos conseguiam a eletricidade que eles precisavam? Com uma rosca igual a de uma lâmpada na ponta do cabo. Nossa, que coisa trabalhosa. Coisa trabalhosa que provavelmente deu muito choque em muita gente. Pois é. Aí, um gênio da lâmpada, literalmente, chegou à conclusão que isso não ia dar certo, que isso era muito trabalhoso, complicado, o cabo enrolava, né? Inventou uma coisa maravilhosa que era uma rosca de lâmpada com dois buracos no qual você espetava dois pinos. Então você continuava preso ao conceito da rosca da lâmpada. Até que, em 1885,
por aí, alguém chegou à conclusão que não precisava necessariamente usar uma Enroscar. rosca de lâmpada, que era possível puxar um cabo e, nesse cabo, botar uma geringonça na qual você espetaria a coisa de 2 pinos. Porque naquele tempo ainda não atendia por tomada, ninguém sabia como chamar aquela droga. Bom, daí para ser embutida na parede realmente foi rapidinho. Agora, problema: como padronizar essa história? Não havia padrões. Essa mesma coisa que a gente enfrenta aqui no USB, no Lightning, no sei lá o quê, a humanidade como um conjunto enfrentou ao longo dos anos. E você chegava no mesmo país e você tinha diferentes tipos de tomadas, porque aquilo ainda não havia sido unificado. O padrão ainda não havia sido criado. O primeiro país a criar um padrão foi a Inglaterra. E eu acho que isso explica por que é que a tomada deles é tão confusa e grande, sabe? Parece uma tomada de ar-condicionado, né? É, Aquelas coisas em V, né? dois, Aquelas retas em V, né? são três pinos, mas sendo que 2 são inclinados, né? Um para cada Isso. canto, enfim. E aí depois, e nos Estados Unidos, naturalmente, houve uma batalha de patentes do tamanho de um bonde para ver quem é que patenteava primeiro, 2 pinos, aí um inventor começou a processar todo mundo. Enfim, claro, né? Como a gente consegue imaginar. Hoje o mundo conseguiu fechar em padrões nacionais, mas o padrão universal ainda está longe de ser consenso. Então, eu acho qualquer universalidade que a gente descubra, qualquer coisa única na área de espetar um aparelho e botar ele para funcionar, uma bênção dos céus, algo a ser comemorado, abrir champanhe, porque o consumidor, coitado, né? Aí, olha, eu acho que a gente ainda tem um problema aqui no Brasil, que a nossa tomada de 3 pinos tem 2 grossuras. Tem para 10 e 20 amperes. Pois é. O Cora, eu não vou nem entrar nessa polêmica, não, porque eu sei que é polêmica, mas o diabo é o seguinte: o padrão brasileiro é bom, ele não é Eu sei. ruim. Ele deu um imenso trabalho, mas é um padrão internacional, é um padrão que é adotado em boa parte da União Europeia também. O fato de a tomada ser enterrada diminui muito a incidência de choque, o que não é uma coisa pequena. E, de fato, existem aparelhos de 10 amperes e aparelhos de 20 amperes. Quer dizer, a coisa da dupla espessura ajuda quando um aparelho precisa de mais energia e tudo mais. Quer dizer, serviria para ar-condicionado. É que a gente ainda tem muito ar-condicionado com aquela tomada inglesa, né? Eu não Mas, sei por que Pedro, eu passei. mas olha aqui, quem pode o mais, pode o menos. Então, se 20 amperes precisa da tomada do pino mais gorducho, por que não fazer todos os pinos mais gorduchos? É porque aí você teria que ter tomada de 20 amperes para tudo quanto é lado, né? E tem aparelhos que usam menos. Tem uma explicação. Na verdade, a coisa do 20 amperes é para essa coisa tipo micro-ondas, ar-condicionado. São aparelhos bastante específicos que consomem muita energia, para você não precisar ter uma infraestrutura para aparelho que consome muita energia em toda a sua casa. Porque aí é encarecer toda a infraestrutura muito. Mas, enfim, a gente não precisa nem entrar nessa polêmica, não, porque eu, na verdade, entendo a irritação das pessoas e até compreendo o argumento de quem preferia, já que a gente vai mudar de padrão e já que a gente tem uma ligação tão forte com os Estados Unidos, com o equipamento americano, por que não adotar o padrão americano? Mas, Cora, já existe uma consequência dessa medida europeia. A gente tem que sempre lembrar que só vale para a União Europeia, né? Mas já existe uma consequência importante, que é o seguinte: a partir do iPhone 15, o último iPhone lançado no ano passado, em 2021, foi o iPhone 13.
esse ano, em 2022, vai ser lançado o iPhone 14. E no ano que vem vai ser lançado o iPhone 15, 2023. A partir do iPhone 15, a Apple vai abandonar o padrão Lightning e vai adotar também nos celulares o USB-C. Eu digo também nos celulares porque quem não usa equipamento Apple talvez não saiba, mas nos notebooks e nos iPads, nos tablets da Apple, o padrão já é USB-C. E já é USB-C há alguns anos. Quer dizer, só estava ali no terreno dos celulares mesmo. E a partir do modelo que vai ser lançado no ano que vem, ou seja, no final de 2023, para entrar em 2024, a Apple já vai estar universalmente usando o USB-C. E isso vai simplificar a vida de todo mundo a respeito de cabo. As pessoas têm muito aquela reclamação, a gente já conversou sobre isso, né, Cora? De que as pessoas hoje em dia reclamam, por que não mandou um cabo novo no aparelho que eu comprei? Isso é uma daquelas coisas com as quais eu acho que nós todos precisamos começar a nos acostumar com a ideia de que vamos comprar equipamento que não vai vir com cabo e carregador. Porque é para não ficar enchendo de cabo e carregador mesmo as casas das pessoas, porque isso é lixo eletrônico. Você tem umas 3 tomadas USB, todas no padrão C, você tem alguns cabos, e isso serve para todos os seus equipamentos. A ideia de estandarizar é essa. E não é porque a empresa está sendo sovina que ela não está te dando aquele equipamento. Gente, ela cobra mais quando te manda. É para a gente não gerar acúmulo de coisa que, no fim das contas, não é usada e vira lixo. A gente precisa gerar um pouco menos lixo nesse mundo consumista louco que a gente está, né? Olha, um aparelho que a gente ama e do qual nós falamos muito no outro dia, e a gente esqueceu de mencionar isso, o Kindle. O nosso Kindle Oasis, que é tão lindo, perfeito. É micro USB. E up-to-date, ele usa micro USB. Já existia o USB-C quando ele foi lançado. Sim. Então, isso é uma falha dele. Eu acho que vai ser bom ter um Kindle com USB-C. Porque por que eu tenho que ter uma tomada, quer dizer, um cabo, pelo menos, para o Kindle e outro para o meu telefone? É claro, não faz nenhum sentido. E, além do mais, você pode ter um super carregador, um daqueles carregadores rápidos. Você só espeta, exatamente. Exatamente. É uma mudança boa. A Europa, eu acho que está fazendo... É muito engraçado, né? Porque a China e os Estados Unidos, hoje, são os 2 grandes países inovadores em tecnologia. Não estou desmerecendo Coreia do Sul e Japão, não. É claro que Japão e Coreia do Sul têm sua importância. Agora, as grandes potências de inovação tecnológica no mundo são claramente China e Estados Unidos. A Europa está tendo um papel civilizador da tecnologia. O lugar no mundo que está regulando, organizando essa indústria e tudo mais é a União Europeia. Exatamente. E eles estão fazendo isso, isso é um favor para o mundo, porque, no fim das contas, como o mercado europeu é um mercado de bem mais que 10 trilhões de dólares, a gente está falando de uma potência econômica gigantesca, acaba sendo um mercado que faz com que seja obrigatório para as empresas se adaptar. E como elas são obrigadas a se adaptar à União Europeia, aí acaba que se adapta para o resto do mundo também. Então a gente está bem com isso. Exatamente, é um grande serviço que está sendo prestado. Eu acho que o que acontece com a União Europeia sobre esse aspecto é o seguinte: é que o parlamento lá da União Europeia, o que eles se empenham em discutir mais é exatamente a padronificação, é a unificação. Você tem que ter uma coisa que valha para todos os países, em todos os níveis, né? Então, é um parlamento que mais perde tempo com isso no mundo. Porque se você puser isso em discussão aqui no Brasil, do jeito que está o país, com as prioridades que o país tem, com
A confusão que o país é. Você já pensou se isso ia levar a algum lugar? Não, Não e é um que, mercado não, pequeno. não que fizesse muita diferença. É. Mas, enfim, mas eu acho que a União Europeia está muito adequada para isso, para discutir padrões e a universalização de certas coisas. No fim das contas, então, Cora, me parece que a gente termina nosso programa hoje com essa boa notícia, né? O SBC vai virar o padrão e brindando, né? Vamos erguer um brinde Um virtual brinde. à União Europeia, A com União esse Europeia. aspecto civilizador tecnológico que ela merece ter, né? Cora, a gente se vê na terça-feira que vem, sem tapa-olhos? Sem tapa-olhos. Pelo Maravilha, menos maravilha. o médico me prometeu. Ah, não, a gente vai ter que cobrar isso do médico, então. Vamos. Clara, até terça, então. Até terça.